desse jeito, porque são ótimas. Pronto, pronto, Mel? Gravando já. Maravilha. Boa tarde a todas e a todos, muito bem-vindos a esse espaço aqui que é nosso. Muito feliz em estarmos aqui, nós somos agora, né, às 14h38, 91 pessoas aqui nessa sala. Obrigada por atenderem o nosso chamado. Os que, né, puderam estar aqui, os que não puderam, mas que certamente vão assistir a esse momento. É um momento tão importante para nós que fazemos o IFAO, né? Nós estamos aqui para receber as orientações, né, sobre o nosso plano de desenvolvimento de pessoas, o nosso PDP 2025. O PDP, que é um instrumento tão importante, que permite a gente realizar o nosso planejamento, as nossas orientações, né, para a execução da nossa Política Nacional de Desenvolvimento. O PDP foi trazido pelo Decreto 9991, 2019, né, que regulamenta o que está lá na 8.112, e é o momento que a gente precisa parar. Esse é a mensagem que eu venho trazer para todos que estamos aqui. É o momento que nós precisamos parar com as nossas equipes e fazer o levantamento das nossas necessidades para o ano 2025. Né? Então, assim, que bom que nós estamos aqui. Vamos ouvir as orientações que a Coordenação de Desenvolvimento de Pessoas, que aqui vai ser conduzido pela Carolina e pela Melissa, esse momento. Vamos passar as orientações para todos nós de como deve ser feito esse levantamento, como nós vamos registrar essas necessidades no Cipag Web. E peço a vocês, meus amigos, que parem com as suas equipes, né, se reúnam com as suas equipes e façam esse levantamento, que é de extrema importância para que a gente consiga realizar as ações de desenvolvimento no IFAO. Então, vamos juntos. O PDP não é feito apenas pela CDP, não é feito apenas pela DGP. O PDP é feito por todos nós, de Maragogi a Piranhas, por cada diretoria, por cada proreitoria, por cada direção, por cada campus. Então, é a união de todos nós que vai fazer com que o nosso PDP 2025 tenha êxito e alcance o objetivo que nós temos, né, de realizar o desenvolvimento de todos nós servidores. Certo? Contamos com vocês. Carol, é contigo. Boa tarde a todos e todas, né? Muito feliz desse momento estar acontecendo, né? Principalmente porque a gente vem trabalhando há alguns anos e a gente não tem conseguido, na verdade, né, atingir o grande objetivo do plano de desenvolvimento de pessoas da forma que a gente espera atingir, né? Nós temos conseguido fazer, elaborar o plano, tudo, mas esse impacto vocês ainda não conseguem sentir aí na ponta. E é isso que fica essa expectativa nossa, né, de chegar realmente a vocês sentirem esse impacto aí na ponta, né? Então, falando um pouco aqui sobre o PDP, eu não vou ver vocês, tá? Que eu estou aqui, qualquer coisa vocês falem, por favor, podem ir falando durante a apresentação, tá? Eu vou ser bem breve, né? Para quem não sabe o que é o PNDP, é uma política pública, né? Que é o Plano Nacional de Desenvolvimento de Pessoas, né? É uma política pública específica que disciplina e organiza o aperfeiçoamento e desenvolvimento profissional dos servidores por meio do órgão central, o CIPEC, né? A gente se reporta a esse órgão para elaborar essa política, esse documento que é anual, né? A base legal que encabeça, né, essa política é o decreto 9991, como a Lúcia falou, né? Teve uma alteração também por outro decreto, que foi o 10.506, isso é para os curiosos, tá? Quem quiser dar uma lida depois. E a instrução normativa que vem trazer alguns pontos que estão cegos dentro do decreto, dentro da lei, que a gente fica um pouco sem orientação, e eles trazem isso numa instrução normativa, que é essa aqui, a 21 de 2021. Né? A PNDP ele envolve 600 mil servidores federais que estão, né, distribuídos em 200 organizações federais distintas e 27 unidades federativas. Então, nós participamos desse plano, né, é um plano federal, e todo mundo presta contas e todo mundo faz esse plano, é obrigatório, tá? Então,
o que é o desenvolvimento profissional dentro desse plano, né? São três questões que trazem, né? Então, uma é construir e aprimorar as capacidades profissionais, né? É por meio desse plano que a gente tenta levar o servidor a uma capacitação e a uma qualificação, né? A uma participação em congressos, a uma participação em uma discussão nacional, isso também é considerado como um desenvolvimento, né? Participar de grupos focais, que eles chamam grupos de discussão, né? Isso também é considerado desenvolvimento. Eventos, congressos, palestras, tudo isso é considerado desenvolvimento, né? E aprimorar essas capacidades tem muito a ver com a gente planejar esse desenvolvimento, né, por categorias, né? A gente, especificamente, por exemplo, a auditoria tem um plano que tem que ser específico, que já é solicitado pela CGU, a Marília deve saber disso, ela tem esse plano aí, e todos os órgãos precisam ter, né, esse plano dentro dessa política nacional. A segunda questão que traz dentro do PNDP é identificar a necessidade de desenvolvimento, né? A gente precisa saber que essa lacuna, né, do nosso servidor, da onde ele precisa estar e de onde ele está, né? O servidor, ele chega, ele vem com algumas informações, obviamente, né? Vem com uma, vamos dizer, uma carga inicial, né, de conhecimento, e a gente tem diversas atividades dentro do instituto que ele poderá vir desenvolver, né, se for um técnico. E se for um docente, né, durante a docência também tem os desafios. Então, a gente precisa identificar essas lacunas e realmente trazer soluções viáveis, né, dentro da nossa estrutura, né, dentro do instituto e da nossa condição financeira também, né, para realizar na verdade, identificar e tentar sanar, né, propor, né, para essas lacunas algumas resoluções, né. E a terceira questão que o PNDP traz são as ações de desenvolvimento, né, capacitação ou treinamento regulamento instituído. Então, são atividades, né, de aprendizado estruturadas, né, que vão impulsionar esse desenvolvimento, esse desempenho, né, do servidor. E essas lacunas, elas vão ser, na verdade, solucionadas por meio de capacitações, né, por meio de qualificação, e isso tem que ser definido com a sua chefia, né, com o tipo de ação que vai sanar aquele problema, aquela lacuna, na verdade, né, que pode ser uma capacitação, uma coisa mais rápida, uma coisa que vai levar por exemplo, o servidor a atuar num sistema, né, ou algo como uma qualificação, que precisa que o servidor realmente passe um tempo, né, se aprimorando naquelas capacidades. Então, o que é o PDP? Que é o objeto da nossa reunião hoje, né? O PDP é o Plano de Desenvolvimento de Pessoas, né? É por meio do PDP, né, que a gente vai registrar essa demanda, que são essas necessidades de desenvolvimento, e a gente vai instigar ofertas, né? Tanto pelo Instituto, quanto também o governo federal, por meio das escolas de governo, né? Ou ações que eles promovem lá em Brasília e convocam e chamam, e, enfim, começam a identificar algumas questões e começam a promover alguns cursos por meio das escolas de governo também, né? Que são as chamadas ações de desenvolvimento. Se eu estiver falando rápido também, que eu acelero e vou embora, viu? Então, o PDP, ele é elaborado anualmente, né? E a gente faz esse cadastro por meio de um sistema nosso, que é o CIPAG Web, e nesse sistema a gente cadastra todos os anos, como a gente já sabe, né, que, enfim, isso já vem acontecendo há algum tempo, mas só que, o que é que acontece? Hoje, o que é que a gente faz? A gente pede para que as chefias se reúnam com os servidores e tudo, só que acontece que os servidores vão lá e cadastram, né, de forma particular, né, suas necessidades, ou para uma licença capacitação, ou para um afastamento, ou para, enfim, para um curso que quer no que vem, e isso não faz de forma coletiva, não senta com os seus pares para discutir aquelas questões, né, para poder colocar. Aí o que acontece? Chega para a gente uma demanda duplicada, né,
E para a gente juntar, digamos assim, ou tornar uma única necessidade essas duplicadas, fica bem complicado, porque o sistema ele não permite. Existem algumas regras que o PNDP coloca para que a gente unifique a necessidade. E se não tiver conformidade, a gente não consegue unificar. Aí a gente fica com o PDP com 500 necessidades, 400 necessidades, sem necessidade, né? Então, quais são as obrigações institucionais do PDP? Né, segundo o decreto 9991, é alinhar as necessidades de desenvolvimento com a estratégia do órgão ou da entidade. Isso a gente já vem fazendo, inclusive em documentos, né, que o próprio PDI também pede, né, que a gente faça isso. Tudo tem que estar alinhado com os objetivos institucionais e organizacionais, né. Estabelecer objetivos e metas institucionais como referência para o planejamento das ações de desenvolvimento. Isso aqui a gente segue o PDI, né, muito do que a gente trabalha está dentro do PDI. Atender às necessidades administrativas, operacionais, táticas e estratégicas vigentes e futuras, e nortear o planejamento das ações de desenvolvimento de acordo com os princípios de economicidade e de eficiência. Então, tudo que a gente faz é um suporte para que também vocês, como gestores que estão aí na ponta, atinjam também os seus objetivos. Então, muitas ações de desenvolvimento são necessárias para que vocês consigam chegar a algum objetivo dentro da unidade. Então, essas ações devem já constar nesse planejamento, né? Ah, mas eu tenho várias necessidades. Eu tenho necessidade disso, daquilo, não. Mas a gente precisa focar e de certa forma, ir planejando essas ações. A gente não pode atacar o mundo de uma vez só, principalmente porque o nosso orçamento é curto, né? Vocês sabem disso. E a gente precisa otimizar essas ações, né? Então, qual é o papel do gestor nesse processo, né? O papel do gestor sempre é o mais difícil. Reunir e discutir coletivamente sobre as necessidades da equipe, dos membros da equipe de trabalho. Então, quem vai gerir esse processo, né, dentro da equipe é o gestor. Então, quem vai dar o start? O gestor, né? E na prática, né, como é que a gente vai fazer isso? Então, a gente colocou aqui alguns pontos, né? A gente precisa reunir essa equipe e ponderar sobre essas necessidades, né, que as representem. Precisa conduzir para que essas necessidades da mesma área sejam aglutinadas e não homologar necessidades repetidas. Então, se existe um departamento de compras, então, dentro do departamento de compras, existe uma necessidade que vai atender a todos de compras, né, ou a grande parte da equipe, ou existe algo muito específico que precisa ser trabalhado na equipe, então, se coloca aquilo e não, por exemplo, o José coloca uma necessidade, aí o João coloca outra necessidade e a Maria coloca outra necessidade. E os três estão colocando a mesma coisa, só que, de certa forma, alterando um dos pontos que vocês vão ver depois, que eu vou mostrar, que são várias perguntas que o servidor tem que responder. Várias perguntas que a gente precisa responder para essa necessidade, né? Ser cadastrada no CIPAG. Então, se uma delas estiver diferente, a gente já não consegue aglutinar, então ela já é considerada como uma nova necessidade. Então, se houver essa discussão antes, preceder, né, esse cadastro, a gente consegue chegar a um ponto, né, que precisa ser atacado e colocar de uma forma mais assertiva, né, e mais objetiva e atendendo a mais servidores, né. Provisionar afastamentos, licenças, cursos e congressos. É importantíssimo também que a equipe se programe. A gente sabe que existem congressos anuais, a gente sabe que tem eventos que alguns grupos participam anualmente, então, isso pode ser provisionado também. E aí eu não falo só nessa questão, né, do PDP, né, até para financeiramente as unidades, se quiserem se planejar, né, que sabe que tem um determinado grupo que vai para determinada congresso todo ano, então já ter isso meio que como uma agenda, né? Esses afastamentos para qualificação, né? Ah, mas pode ser que eu saia. Esse pode ser que eu saia faz parte do planejamento também, né? Porque se sair, a pessoa vai estar dentro do planejamento. Se não sair, ele vai estar também na margem de erro do planejamento, né? A gente tem que, o que não pode é o servidor também chegar lá na hora, querer se afastar para qualificação, por exemplo, que é um investimento alto, né? E não está registrada essa demanda, nem está registrado esse planejamento na unidade.
A mesma coisa as licenças capacitações. Agora, como são divididas em 6 vezes, né, então os 90 dias, eles podem ser divididos em 6 vezes de 15 dias. Então, a gente está tendo uma demanda muito grande e uma procura muito grande dos servidores pela licença capacitação. Então, para que seja usada essa licença, é necessário estar provisionado também dentro do plano, né, dentro do PDP. E é importante também, porque a gente precisa ter um fluxo para a licença, né, dentro das unidades. Então, para vocês não ficarem também desassistidos, enfim, isso é uma programação que cada unidade tem que fazer, né. Os cursos e os congressos. Sempre que possível, tentar limitar essas necessidades. Então, o que é que eu quis dizer com isso? Tentar não deixar, assim, muito aberto o leque. Se eu posso trabalhar algo específico, por exemplo, acessibilidade ou questões que a gente precisa estar trabalhando, por exemplo, dentro do grupo do fazer docente, né, da docência ou da área técnica, a gente tenta limitar um pouco, vamos trabalhar só isso aqui, para não ficar um leque muito abrangente e a gente não conseguir realmente fazer. Identificar alguém também de cada equipe para poder fazer esse cadastro. Por que isso? Porque facilita. Uma pessoa só cadastrando, né, por equipe, não por campus, tá, gente? Por equipe. Já está de bom tamanho. Essa pessoa fica responsável por fazer isso, ela também fica com maior domínio sobre aquelas necessidades, a gente tem uma pessoa já de contato ali, enfim, facilita também o processo, tá? E, principalmente, homologar as necessidades no CIPAG, né? Quando passar, eu vou passar para vocês o nosso cronograma, e vocês vão ver que tem uma hora, que são 3 dias, que são exclusivas para homologação dos gestores no CIPAG Web. Esses 3 dias de homologação, é importante que os gestores entrem no sistema e homologuem essas necessidades, tá? A gente fica, às vezes, ligando, aperreando vocês, olha, tem que homologar, principalmente os diretores de unidade, né, os diretores, eles têm, sempre cai na caixa do diretor, se o coordenador não homologar logo, cai logo na caixa do diretor. Então, essa questão da hierarquia, o sistema, ele vê essa questão da hierarquia, tá? Alguma dúvida até aqui? Posso continuar, né? Sobre o cronograma, né? Essa primeira etapa aqui, toda já foi cumprida, né? Já fizemos essa divulgação na formação da liderança, né? Divulgamos, estamos ainda nessa fase da divulgação, né, dessas informações do PDP, encaminhamos e-mail já fizemos esse encontro hoje pela manhã com as CGPs, né? E agora estamos com vocês, né? Amanhã a gente vai ter uma oficina para os servidores, vai ser aberto, né? E dia 28 estaremos no DGP, mais perto de você também, falando um pouco sobre o plano, para quem perdeu as outras datas, né, tem essa chance ainda de estar conosco aí. A partir de amanhã, a gente já vai abrir o sistema, né, para que as equipes que já tiverem esses planejamentos, já tiverem conseguido sentar, enfim, já iniciar o start, né, para poder lançar essas necessidades. E, de toda forma, antes de começar a homologação com os gestores, nós vamos entrar em contato com vocês por meio de e-mail, né, enfim, o contato que a gente tiver na hora, fora o e-mail, o WhatsApp, para poder ver se vocês também já alertar sobre o período, né, da homologação. Sua participação, né, no desenvolvimento do PDP é fundamental, né, o diálogo prévio entre as equipes e chefias é o meio mais eficaz para a construção de um PDP mais assertivo, diminuindo o desperdício de recursos e financeiros da nossa instituição. À medida que a gente for vendo ações que a gente possa trazer de forma sistêmica, a gente também coloca essas ações, né? A gente está já querendo dizer que esse ano a gente vai fazer uma formação também voltada para
formação de multiplicadores, né, porque nós vamos investir na nossa prata da casa, já como meio de estratégia, né, dentro do que a gente tem, né, de orçamento, da nossa conjuntura, e a gente pede que vocês participem conosco, né, a CDP está com contato aí disponível, vocês podem entrar em contato a hora que quiser conosco, tanto por e-mail, como pelo WhatsApp, ou pelo telefone, né, para tirar qualquer dúvida. Eu vou entrar um pouco aqui no sistema, para mostrar a vocês a questão da homologação, que também vai ser bem rápido, tá? E, para quem quiser, né, eu vou mandar por e-mail também para vocês, ou por memorando, que é mais objetivo para mandar, esse canvas de identificação da necessidade de desenvolvimento. Aqui é um resumo, mais ou menos, das perguntas que são necessárias que são solicitadas, né, pelo sistema. E essas perguntas vão ser respondidas lá. Então, isso pode ser um norte para o gestor que vai fazer uma reunião, né, e conversar com as pessoas, já para ver o que vocês vão anotar e depois o que vai ficar realmente, o que é que vai ser colocado no sistema. Isso aqui a gente vai mandar também por e-mail, tá certo? Eu vou mudar aqui a tela só para mostrar rapidamente, porque a gente vai para a segunda etapa, né, da nossa apresentação, que é uma etapa mais da prática, realmente, da execução, né? O que é isso, Carol, a prática da execução? Eu quero uma capacitação externa, como é que eu faço? A licença, capacitação, como é que eu faço? E, às vezes, o gestor, né, precisa de algumas informações e a gente está tendo essa oportunidade de trazer essas informações para vocês agora. É rápido aqui o CIPAG, só um instantinho, que é bem rápido também no sistema, tá? Esse aqui é o nosso CIPAG Web, né? Todo mundo tem acesso ao CIPAG. Eu vou entrar aqui. Carol, Oi? era justamente essa pergunta que eu iria fazer. Se todos que aqui estão, essas 124 pessoas que estão aqui na sala, se todos têm acesso ao Cipago Web, se em algum momento já nos PDPs anteriores já cadastraram necessidade, ou nunca, ou não tem acesso, não tem familiaridade Perfeito. nenhuma, ou se esqueceram, todos já tiveram, gente, acesso? Não, nunca. Os que nunca acessaram. Os que nunca acessaram vão acessar o CIPAG Web na página, ou coloca no Google CIPAG Web e FAO, que ele vai aparecer o primeiro link, tá? Ou coloca o endereço, né, que é cipag-web.ifal.edu.br. Esse endereço aqui. Não sei se aparece para vocês aí na apresentação. É porque você aqui na apresentação já está, como Não você já aparece. entrou no sistema. Já Isso. entrou no É sistema. que eu entrei na tela do gestor já. E aí, quem não tem o cadastro, é só colocar o e-mail e colocar cadastrar. Eu vou voltar aqui para a gente fazer, tá? Para os que nunca fizeram. Ó, eu acessei o Cipag, vou botar, deixa eu botar aqui Ah, obrigada, Esnaldo. Então, acessando aqui, clica em servidor. Aqui tem cadastre-se. Então, quem nunca acessou, entra primeiro em cadastre-se, certo? E aí coloca o e-mail institucional e depois ele manda um e-mail para o seu e-mail e você faz a criação da sua conta, certo? Esse é o passo inicial. Quando você entrar, você tem que dizer qual é a sua unidade, tem que dizer isso, tá, gente? Você tem que ir lá aqui em configurações, gerenciar perfil, deixa eu ver se... Dados funcionais. Em dados funcionais, você vem aqui, ó, eu estou na reitoria, lotação, diretoria de gestão de pessoas, exercício, coordenação de desenvolvimento de pessoas. Esses dados precisam estar atualizados, tá certo?
E a gente vai estar homologando essas alterações, à medida que vocês forem se cadastrando. Se quiserem já ir fazendo agora, já podem ir fazendo, tá? Então, eu sou gestor, e sou gestora, e estou aqui com o CIPAG, já fiz meu cadastro, tudo, e eu preciso homologar os pedidos do PDP dos meus servidores, né, que eu já tinha conversado com eles e eles já tinham discutido comigo. Então, eu venho aqui em gestão de pessoas, PDP. Aí aqui tem abrir levantamento, vai aparecer para vocês, levantamento, meus pedidos e homologação, tá? Abrir período é porque eu é que abro o período, tá? Então, aqui, homologação. Eu fiz esse pedido aqui só para vocês verem como é que vai aparecer. Então, aparece assim, em análise, aguardando a chefia, tá vendo? Então, está aguardando a chefia. Então, a minha chefe imediata é que vai ter que homologar o meu pedido. Então, no caso, seria a Lúcia, né, que está no exercício da direção. Então, ela tem que entrar e fazer a homologação. Só é clicar aqui no olhinho e vai aparecer essa tela aqui para vocês, ó, homologação de pedido, né? Os dados da necessidade que já estão preenchidos, se vocês quiserem olhar, vocês abram e podem olhar. Aqui só vai ter quais são as informações que quem vai cadastrar vai colocar. Qual é a unidade, qual é o público, né, que vai ter, qual é o perfil do público, dos agentes públicos, se é um técnico administrativo, se é um docente, se é uma classe específica, como um assistente social, um psicólogo, psicólogos, se são docentes da área de engenharia, se são gestores, isso tudo vocês colocam aqui, nesse F02, né? E vocês não, né? Na verdade, quem for cadastrar. Diz para quantas pessoas que vai ser isso, né? E diz o porquê e qual é a necessidade, tudo descrito aqui. Então, eu coloquei aqui, adquirido conhecimentos em gestão de pessoas para melhoria da qualidade da análise dos processos, por exemplo, tá? Aí, aqui, eu só vou desenvolver o que eu coloquei em cima, né, para ser mais específico, qual é a área, qual é a grande área, qual é a área qual é o foco, e isso aqui tudo vai estar disponível para vocês, como vocês estão vendo, na hora da homologação. Então, eu venho aqui, qual é a avaliação da chefia, né? Então, a chefia vai dizer se, para resolver essa lacuna que está sendo colocada como necessidade, né? E qual é a necessidade de aprender algo, alcançar, é como está escrito aqui, né? O resultado organizacional. Então, classifique isso, que precisa ser aprendido. E esse resultado a ser alcançado. O que precisa ser aprendido, né? O que foi colocado ali é o quê? É contínuo? É recorrente? A gente precisa disso regularmente, né? É uma consequência de alguma coisa, né? Isso não é recorrente, mas precisa disso como resposta a uma mudança interna ou a uma externa, ou externa e previstas na nossa organização, ou foi uma lei que mudou, ou, enfim, algo que aconteceu que foi necessário uma resposta do Instituto, né? Ou emergente, né? Isso surgiu inesperadamente. Precisamos disso em resposta a mudanças imprevistas, na verdade. Então, tem essas três coisas aqui que vocês vão dizer a que vai ser essa resposta, certo? O resultado organizacional a ser alcançado é operacional, é tático, é estratégico, né? E considerando essa necessidade e todas as demais necessidades da minha equipe, considero que aí você vai aprovar ou não, né? Ela deve seguir para a etapa posterior do processo, pois é válida e pertinente, deve ser o resultado, você vai devolver para o servidor, quando você coloca, o resultado deve ser ajustado, e você desconsidera, né? Pode desconsiderar se você achar que foi repetida, aí você, antes de fazer essa negativa, você já conversa com ele dizendo que achou que foi repetida e, enfim, alinha com o servidor, né? Então, eu vou colocar aqui para seguir, deve seguir. Envio para a gestão. Eita, não respondi, desculpa. Enviar para a gestão. Quando vocês fazem isso, já homologaram. Então, vocês já fizeram o que era necessário fazer. Já reuniu a equipe, já definiu quais são as necessidades, a equipe já lançou, vocês já homologaram, então acabou o trabalho de vocês e agora vem o trabalho da gente, certo? Que é justamente fazer a homologação
pela gestão, né, que é a atividade que a gente desempenha depois com o trabalho mais pesado de pegar todas as unidades e montar esse plano. Então, gente, tem aqui uma pergunta. É o e-mail, o seu e-mail institucional que coloca. Tudo bem, pode ser. Você não tem o e-mail pessoal? Estou falando com o Departamento de Orçamento e Finanças do Campus Palmeira. Então, gente, é basicamente isso que a gente está precisando. Pronto, use o seu pessoal. É melhor. Ou, se já tiver vinculado, você pode entrar também. Entre para ver. Eu posso falar, depois eu falo com você no privado, pode ser? Eu vou colocar aqui o nosso WhatsApp, que você já fala comigo e a gente já vai acertando isso. Sim, então, gente, é basicamente isso, tá? Que a gente está pedindo essa ajuda de vocês. E a gente tem 2 semanas pela frente só para poder finalizar todo esse trabalho. Então, nosso prazo é curto, e a nossa demanda é grande, e a gente precisa muito da ajuda de vocês. Alguma dúvida até aqui? Pois não, pode falar. Tudo bom? Boa tarde. Boa tarde. É Nilda Arapiraca. Olha só, eu já fiz o ano passado, mas aí parece que você acaba realmente precisando relembrar tudo como foi. Quando você falou que a chefia reunirá suas equipes para discutir, né, o planejamento, quais são as necessidades, até aí tranquilo. Mas aí eu tenho mais 2 pessoas além da chefia, tenho 3 ou 4, quantos forem. Mesmo essa discussão acontecendo, chegando ao entendimento, cada servidor da unidade precisa ir lá e cadastrar, fazer um cadastro e a chefia homologa, ou junta todos, se coincidir de ser a mesma necessidade, mas se for a necessidade diferente, um tem um tipo de afastamento, outro tem um tipo de curso, aí cada um faz a sua inclusão e a chefia homologa. Eu queria tirar essa dúvida, porque me parece que, já que a chefia ia conduzir, pegaria tudo e fazia uma inclusão só, mas não, ou eu estou enganado, só me ajuda a entender aí. Certo. A sugestão é que a gente eleja alguém para poder fazer esse lançamento. Mas se não for, assim, se for algo tranquilo de se ajustar internamente, por exemplo, fez a reunião e cada um que tem a necessidade vai lá e consegue lançar de forma com acordado em reunião, aí pode ser, certo? Agora, o que a gente quer evitar é essa duplicidade de necessidades, porque às vezes vem dentro de um departamento 3, 4 pessoas e lançam a mesma necessidade, aí altera só um pedacinho, porque a linguagem é diferente, né, de uma pessoa para outra e tal, e aí a gente já não consegue aglutinar essa necessidade. Aí a gente fica com várias, né, uma em cima da outra lá, e não consegue dar conta disso, porque, na verdade, a gente, por exemplo, tem 400 necessidades no nosso PDP do ano passado, desse ano, né, para executar, então é uma correria, é só nesse sentido, tá? Aí, como é que eu acho que facilita muito você dizer, olha, sei lá, Maria vai lançar, então todo mundo demanda Maria e Maria lança. E aí fica uma pessoa para lidar, por exemplo, professor, deu E essa se for a própria divergência chefia aqui. da unidade? Aí tem que ver se Aí, a nesse chefia caso, vai não, ter mas mais. só para saber se pode, entendeu? Pode, Ah, então, pode. aí se a chefia Se for acordado, acordou, então. aí ela lança a necessidade, ela mesma homologa. Aí a pergunta é, aí um servidor da unidade, quando ele precisar de Não, afastamento, ele está contemplado. se a chefia lançar, por exemplo, for uma Sim, coordenação, aí quem vai sim. homologar é o diretor. Ah, entendi. Mas aí todos os servidores dessa unidade ficam contemplados quando ele precisar de afastamento, porque Isso, ele está lotado nessa unidade. isso, porque a necessidade, na verdade, ela é É da unidade, né? institucional. Ela é Tá, institucional. No final, o PDP é de todo mundo. É do pronto. Instituto Joia. Federal. Tá bom, obrigado. Nada. Departamento de Apoio Acadêmico. Boa tarde, Carol. Boa Saudações aí, tarde. meus amigos. Eu fui contemplado na pergunta
do Enildo, meu amigo Enildo Ah, aí, conterrâneo de Campos. Eu ia perguntar isso, porque aqui a gente faz já nos 2 últimos anos e acaba que este que vos fala, né, José Roberto, que é aqui em Satuba é o chefe de 90% dos professores, principalmente da formação geral, e aí a gente acaba jogando a bola, fazendo gol, dando a cabeça, enfim. Aí eu só queria confirmar se na qualidade de chefia imediato, se essa pessoa que você sugeriu para fazer, né, para executar, tal, listar alguém, escolher alguém para fazer, se poderia ser o próprio a chefia imediata. Lembrando que aqui também tem a diretoria de ensino, então o ano passado, se eu não me engano, eu cadastrei as necessidades, mas a chefia, no caso, o diretor de ensino e a direção geral que homologou, não fui eu, né? Aí, mas aí, pela resposta que você deu, Enildo, então pode, né? pode, agora quem vai homologar é o diretor, Entendi, você pronto. lançando, Eu vou entendeu? tentar, eu vou tentar encontrar alguém para fazer É, isso, mas caso não é porque o encontre, sistema ele pode. vai, é porque o sistema ele vai entender que é a hierarquia, né? Vai entender que é a chefia que está lançando. Entendi. Então é uma necessidade que a chefia está lançando, ela não vai entender que é do grupo, né? Vai entender que você que está lançando. Agora sim, pode a equipe fazer? Pode, se vocês conseguirem colocar isso no papel e cada um vai e assume esse compromisso de lançar, né, conforme vocês colocaram ali. Aí pode, né? Pronto. Mas Eu é que respondi. sempre foge, sempre foge. Não é recomendado, né? Você prefere É, que, por exemplo, a preferência professor, é essa. Se vocês conseguirem, alguém do segmento professor, né, que seja essa pessoa para coletar isso, e cadastrar, né? Entendi. isso. E não precisa Então, ser uma pessoa do campus todo, né? Pode ser uma pessoa do grupo, né? Que vocês identifiquem isso. obrigado, Carol. Nada. Obrigado, Lúcio. A Laudenils levantou a mão. Boa tarde. Laudenice. Vocês estão me ouvindo? Sim, perfeitamente. Carol, uma curiosidade. O PDP 2025, a vigência dele começa a partir de que momento? Dia Vou dar um exemplo. 1º, Sim, dia 1º de janeiro de 2025. 1º de janeiro de 2025. Aí E vamos lá. De repente, eu queira dar entrada no processo, né? Cadastrar um processo de uma solicitação de, sei lá, 30 dias de licença capacitação para o mês de fevereiro. Faço isso com antecedência. Aí eu tenho que esperar janeiro, não é isso? o ideal, a gente deve estar liberando dia 15 de dezembro, 20 de dezembro. Até 20 de dezembro, no máximo, a gente está liberando o PDP. Certo, certo. Porque Pronto, a era gente isso. tem que esperar uma resposta da Central CIPEC, porque depois que a gente finaliza, até o dia 30 de setembro, a gente tem para enviar já o documento pronto. Enviando o documento pronto, eles têm 30 dias para dar o retorno. Então, eles ficam não, 30 dias não, 60, né, que eles entregam dia 30 de novembro o documento, Ok. Tá bom, obrigada. certo? Nada. Mais alguém? As perguntas vão vir depois da parte prática, Carol. É verdade. Pronto, gente, agora para ser bem objetivo, agora é a parte prática, tá? Essas dúvidas são importantes vocês tirarem também. Eu vou chamar a Melissa para fazer essa parte agora, né, do dia a dia. Marcos André, pode falar. Boa tarde a todos. Carol, eu tenho uma Boa dúvida. tarde. Pois não. Normalmente a gente faz algumas capacitações quando pede a licença capacitação pelo portal da ENAP, né? Isso, E a gente vê que a ENAP ela está sempre reciclando e está gerando novos cursos. isso. A pergunta é essa: se tiver um curso cadastrado lá, se o servidor colocar lá uma demanda no Cipag Web e esse curso lá tiver com a outra nomenclatura, a gente pode fazer alteração ou assim, qual o procedimento a se tomar no caso desse? Certo, professor. Foi excelente a sua pergunta, né? Tem duas situações aí, né? Tem a situação de que a gente primeiro vai enviar esse plano, né? E a partir do plano que a gente envia, a ENAP ela já devolve para a gente com algumas sugestões, porque passa pela ENAP também,
o PNDP, o PDP, né? Quando a gente envia para a CIPEC, eles já passam para lá, para eles saberem quais são as maiores demandas, e eles criam esses cursos não de forma aleatória, mas baseado nesse documento, né? E aí, quando a gente coloca a necessidade ela é algo amplo, ela não é algo tão específico, tipo, vou fazer um curso em, sei lá, culinária asiática, estou falando assim só para dizer a especificidade, asiática do ovo com macarrão, sei lá, eu não sou nem dessa área, estou só viajando aqui um pouquinho. Então, assim, a gente vai colocar qual é a necessidade. Em ampliar conhecimento em culinária. Então, assim, diante de ampliar conhecimento em culinária, só se for algo, assim, realmente necessário de se falar especificamente, tipo, se é necessário falar que é asiática e que é com ovo e com macarrão, aí sim você tem que ver. Por isso que, assim, a descrição da necessidade é importantíssima, né? Ela pode deixar um pouco do leque aberto, tá? De forma que você consiga encaixar as áreas que demandam naquela necessidade. Então, porque às vezes uma necessidade, ela pode, por exemplo, gestão pública é um mundo que tem gestão de pessoas, que tem gestão de processos, que tem projetos, que tem uma série de questões aí dentro, né? Então, dentro dessa gestão de gestão pública, existe uma especificidade e ele ainda pede uma especificidade da especificidade. Então, por exemplo, gestão pública, gestão de pessoas e o que de gestão de pessoas. Entendeu? Então, assim, eu acredito que não precise, não é algo tão específico ao ponto de a gente não conseguir encaixar um curso, né, de uma área da ENAP para a necessidade. Não sei se eu consegui responder, professor. Consegui. Carol, eu não sou professor, não, sou administrador da Rio lá. Eita, desculpa, Marcos. Tranquilo. Tudo bom? Sim, respondeu. Agora sim, a minha dúvida, ela se dá pelo seguinte. Por exemplo, a ENAP, ela promoveu agora aquela certificação básica em licitações e contratos. Sim. Alguns servidores nossos passaram. Só que quem fez a prova viu que tem deficiência em contratos junto dos sistemas novos da Lei 14.133. É uma especificidade, como você falou. Uhum. Como a gente pode detalhar isso? Porque o curso da ENAP ele é um curso, assim, licitações e contratos. Pronto. Aí você coloca a necessidade em licitações e contratos, porque aí você consegue abarcar as especificidades aí dentro, entendeu? Certo. Uma outra dúvida aqui que surgiu ouvindo você falar. Eu sei que a UFAL tem um contrato, um convênio com a ENAP e tem aquele ENAP em rede, né? E a gente já saiu daqui para fazer também cursos aqui em Recife, próximo, também na área, junto do ENAP em rede. O Instituto UFAL, ele tem esse convênio do ENAP em rede ou não? Não. A UFAL, ela é um polo da ENAP aqui. Né? Existe toda uma documentação, uma regulamentação para poder atuar como um polo, né? E aí eles fazem eles promovem, né, capacitações aqui também, como eu vou procurar saber, porque você tem interesse em alguma coisa de forma presencial na ENAP, que a gente pode conversar. Normalmente eu já fiz uns 2 ou 3 cursos da UFAL, nesse sistema do ENAP em rede. E assim, às vezes é até melhor o presencial, porque você tira mais dúvidas do que só a distância, né? Uhum. Mas obrigado mesmo. Obrigado, cara. Por nada. Qualquer coisa, o senhor pode entrar em contato com a gente pelo WhatsApp, tá? E pelos e-mails, por e-mail. Vamos lá. Um abraço, Marquinhos. Agora é a coordenação de engenharia civil. Oi, Melissa. Obrigado. Boa tarde, Carol, Lúcia e demais. Professor Rodrigo aqui do Campus Palmeira dos Índios. Eu queria tirar uma dúvida, na realidade, porque eu lembro que eu já venho fazendo o PDP há alguns anos. E assim, à época, era a ideia, eu não sei se alterou, era que a gente criasse as demandas para todos os campos, porque tem áreas comuns em diversos campos. Só que, assim, a execução dessa demanda é que, assim, eu
não sei se a quem pertence a execução, quem é que executa. Por exemplo, eu lembro que todo ano que eu fiz, inclusive do 2024, o último que está em vigência, eu sempre coloco que uma das formações importantes é um congresso brasileiro, por exemplo, de ensino de engenharia. Isso serve para todas as engenharias do IFAL. É o Combem-Ge? Isso, exatamente. Só Uhum. que toda vez, quando eu chego perto, a execução sempre fica por conta dos próprios docentes que tem que estar pedindo. Eu achava que esse negócio deveria ser uma coisa mais macro, né? Vindo de cima e as pessoas, vai ter. Eu não sei se era assim o planejado, ou se realmente a gente que tem que executar essa demanda uma vez que deferida. Ou é da gestão que deferiu a demanda, ela vai chegar à época e dizer: "Olha, o evento é esse e quem tem interesse em participar?". Essa é a Isso, pergunta. entendi. O PDP, ele é um planejamento, né, como a gente já falou. Então, ali ele está as possíveis demandas, né, institucionais para a gente em desenvolvimento. Né, como vai ser executado isso, né, geralmente as transversais ou as sistêmicas, que a gente chama, né, que está em todas as áreas, que estão em todos os campos, a gente demanda da reitoria em forma de cursos em company, né, esse ano a gente foi muito prejudicado, né, porque ficamos muito tempo parados, tal, então a gente realmente está reiniciando agora no meio do ano, né, e estamos correndo aí com as nossas demandas, né, mas essas questões, assim, de congresso, a Melissa vai abordar, né, essa questão de como é essa execução, tá? Mas partindo sempre do princípio que os professores e os técnicos precisam demandar, né, essas execuções. Agora, quem elabora o pagamento, quem faz toda essa questão da papelada mesmo, da burocracia, somos nós, né? Mas eu acredito que quando ela vai abordar isso para a gente, vai ficar bem mais claro, né? Para não ficar entrando também já no assunto da Tá próximo joia. ponto, tá certo? Obrigado. E Tá se joia, ainda obrigado. persistir a dúvida, a gente volta a falar, né, Não, depois mas da aí apresentação, pode ser? eu vou dar um spoiler para ele. Não, é só para complementar a tua resposta, Carol. Não sei se vocês estão me ouvindo bem. Antes de 2019, com o advento do decreto que trouxe o PDP, era feito o Plano Anual de Capacitação. E aí sim, era a gestão, no caso, a coordenação de capacitação, que oferecia um calendário de previsão de eventos para vocês se encaixarem durante o ano. Só que o decreto, ele meio que eliminou o PAC, como era chamado, o Plano Anual de Capacitação, para dar um protagonismo para os servidores terem uma participação mais direta e menos burocrática. Ainda é um pouco burocrático, quando vocês têm que ir para os sistemas, né, porque às vezes é mais de um, mas vocês se tornaram protagonistas, vocês vão lá, demandam, até porque a ideia do PDP é realmente racionar, é diminuir o maior gasto possível, seja de energia humana, financeira, de recurso, de tempo. Então, pode ser que um evento que o senhor queira participar não seja um evento que outros queiram participar, ainda que sejam da mesma área. Então, o PDP traz esse protagonismo para o servidor dizer, eu quero ir para aquele evento que vai ter no dia tal. E a parte burocrática que a gente faz disso é dizer, olha, surgiu um pedido aqui, alguém mais quer ir? Isso é feito por nós. E todo aquele procedimento de contratação a partir do que vocês vão mandar para a gente, que vai ser o tema aí que eu vou abordar com vocês. Qualquer dúvida, professor, a gente continua à disposição. Se alguém não tiver mais alguma dúvida, eu já vou entrar. Eu entendi, mas uma vez já estando no PDP, já não poderia ser startado isso? Essa é a pergunta. A gente precisa ainda startar? Não foi aprovado e deferido? Não, mas não foi aprovado. Muitas das necessidades que são cadastradas não são cadastradas com o nome do evento, a data. A maioria, se não quase todas, são cadastradas pelos temas, pela área. Aí diz, eu quero ir para um evento. Alguns, no ano passado, colocaram especificamente. Isso. Mas, assim, Esse em especial, a gente não tem como foi eu que saber. cadastrei. Eu cadastrei mais de um ano, eu já cadastro esse evento.
porque eu acho ele extremamente importante para quem leciona engenharia, para É o todas. Cobenge, né? Exato. Uhum. Esse, tô falando assim, esse eu sei que foi específico porque foi eu que cadastrei. Sim. Ele já não poderia ser startado? Mas eu preciso de toda uma documentação, porque o processo mudou, né? E ainda que a gente starte, vamos supor que nesse ano, por mais que você tenha cadastrado há um ano, a situação tenha mudado, tenha tido um bloqueio orçamentário e vocês não vão participar. Então, assim, o PDP ele inverte um pouco para dividir esse papel entre servidores e a gestão, E sabe? o PDP é um E olha, planejamento, né? ele é um Muita gente confunde, planejamento, né? Acha que já é uma garantia de já é uma um diária, de plano uma certo. passagem. Não. O PDP Não, ele vem mas trazer assim, uma aí me previsão. parece, eu entendo, mas aí me parece uma duplicidade de trabalho, porque se eu vou pedir o ano que vem novamente, para que eu vou colocar no PDP? Assim, me desculpem, assim, eu me sinto assim que eu acho que a gente planeja, mesmo que não tenha orçamento. Supor, não tem orçamento, tá, beleza. Chegou Você lá tem que no colocar, evento, professor. não tem, mas ele já está no PDP, já foi deferido pela minha chefia e foi aí para CDP. Deixa eu Então, colaborar, a se gente possível. precisa não ter Sim. retrabalho. Essa é a Mas não é um ideia, né. retrabalho, porque o PDP é anual, né? Sim, Ele é um Mas trabalho assim, anual. Melissa, o que eu posso colaborar, professor, também, além de não ser um retrabalho, como a Carol bem colocou aqui, é um planejamento. Todas as ações de desenvolvimento, elas precisam estar previstas no PDP, mas pode acontecer algo que realmente não pode ser executado. Algo que realmente, por exemplo, como foi dito, a questão do bloqueio orçamentário. Por exemplo, teve um servidor que pretende se afastar para o mestrado, para o doutorado, mas pode acontecer algo no ambiente de trabalho dele, um outro colega esteja afastado de licença médica ou peça uma licença para tratar de interesses particulares, que impossibilite o afastamento daquele servidor. Mas está ali previsto, foi colocada aquela necessidade, mas pode ter acontecido alguma circunstância que impossibilite. Né? É algo que está sendo, é um planejamento, vamos dizer assim, até a longo prazo, e que pode ter algo que pode não acontecer. Sim, Carol. É que são dois processos, né? Existe o planejamento e existe a execução do planejamento, né? No planejamento, a gente coloca, olha, eu pretendo isso, né? E aí, na execução, a gente diz, agora a gente... Porque as condições estão favoráveis, né, para ir. Então, assim, muitas coisas a gente gostaria de fazer e planejamos para fazer, mas aí a gente é surpreendido pelos bloqueios que acontecem, né, e vocês sabem que acontecem, e a gente muitas vezes tem que refazer o nosso planejamento diversas vezes, né, o PDP, ele não é uma garantia de execução, né? Mas a gente está registrando, na verdade, as nossas necessidades. A necessidade, ela não tem que ser sanada necessariamente no mesmo ano. Às vezes a gente precisa de um tempo maior para... Pois não, Nailena, pode falar. Oi, minha gente, desculpa a interrupção, eu vi que o Luiz Antônio levantou a mão também, mas eu estou nessa mesma dinâmica de vocês de tentar explicar para o pessoal que não está tão envolvido nessa parte mais administrativa, porque eu estou aqui representando o pessoal, eu sou assessora da Pró-Reitoria de Administração, e eu estou representando o Everton, que ele está participando do Fórum de Planejamento que está acontecendo nesse mesmo momento. Ele me pediu para participar, além de ser assessora. O que acontece, minha gente? A gente, de uma forma geral, a administração pública, ela precisa mostrar qual é o planejamento anual das suas ações. E aí eu vou usar como exemplo o PGC, que é um plano, um sistema de planejamento e gerenciamento de contratações, que todos os anos o IFAL precisa demonstrar nesse sistema quais são as suas intenções de compras e contratações. Então, em 2024, a gente precisa prever tudo que a gente vai contratar, tudo que a gente entende que vai precisar comprar para 2025. É um planejamento
que não reflete necessariamente a realidade do ano seguinte. A gente demonstra o que a gente planeja comprar e contratar, mas a gente vai contratando e comprando no ano seguinte de acordo com as nossas possibilidades. Eu entendo que é mais ou menos isso que a Carol e a Lúcia e a Melissa estão tentando explicar. A gente planeja, né, a gente faz previamente o planejamento daquele próximo ano, de todas as capacitações, de todos os eventos que seriam interessantes, que a gente entende que são demandas que são interessantes da gente realizar, né, para melhorar todo o desenvolvimento da nossa instituição, mas não significa dizer que o que está no planejamento lá vai ser executado naquele ano. Então, aí eu não lembro se foi o próprio Luiz que está com a mãozinha levantada que estava perguntando, mas assim, não significa dizer que porque foi posto lá no plano, que as meninas vão ter que executar. Ah, não, mas eu já disse que esse congresso que vai ser em outubro, eu tenho interesse. Não significa dizer que, por estar lá no PDP, elas vão startar esse processo, entendeu? Significa dizer que o IFAL planejou essa capacitação, demonstrou a necessidade de realizar essa capacitação, mas a realização mesmo vai acontecer a partir do momento que se perceber que é preciso, né? E aí vocês me corrijam se eu estiver muito enganada. Eu, por exemplo, se coloquei uma necessidade lá, vai chegando a época, né, do congresso que eu quero participar, sei lá, congresso de pregoeiro ano que vem. Dessa vez eu quero ir também. Aí eu vou cutucar as meninas aqui, e aí elas vão começar o processo interno administrativo, que aí vai ser a da contratação para participação no evento. Por isso que não é uma duplicidade de ação, né? A gente não está refazendo o trabalho, a gente está começando o trabalho a partir do momento que realmente vai ser possível executar esse trabalho. E aí eu não sei se eu ajudei ou se eu confundi mais. Ajudou muito. Ajudou, achei interessante, mas assim, eu vou continuar a bater na mesma tecla. Se a gente está planejando para o próximo ano e não vai ser executado, tudo bem. Por algum motivo não foi executado, não houve verba, mas assim, alguma coisa precisa ser dado um feedback para a gente. Se eu coloquei lá para o próximo ano, é porque é o próximo ano que eu preciso. Pode ser que não execute por orçamento, ou por demanda, ou por capacidade de execução, qualquer coisa que seja, contingenciamento. Agora sim, toda vez que chega próximo desse evento, o start é feito pelo docente, aí um outro quer, enquanto se a gente, por exemplo, quer ver uma coisa que está funcionando bem? A qualificação. A PRPPI lança um edital e os professores que têm interesse, mesmo colocando no PDP, vai lá e se coloca dentro do edital, estando dentro das condições, é contemplado. Beleza, isso funciona bem. E foi planejado. Agora é a mesma coisa. Se eu coloquei o evento para esse ano, vai ser executado, não vai ser o ano que vem, vai ser quando? Eu tenho que colocar no ano que vem para ser executado, talvez no outro ano, ou talvez no outro, ou nunca executado. É isso que eu quero dizer. Se a gente colocou, foi deferido, a gente precisa de um encaminhamento. Ó, chegou no momento, o Cobenj ou qualquer outro evento, estou falando do Cobenj especial, tá? Porque é uma coisa da gente. Não dá para ser feito, ó, esse ano não vai ser possível a execução desse evento por tais motivos, e acabou. E aí Mas veja o só, professor não professor, fica não, startando processos que passa pela mas é porque, coordenação mas olha, dentro do PDP, a gente não cadastra evento, a gente cadastra necessidade de desenvolvimento. Então, uma necessidade de desenvolvimento, uma das possíveis, né, ações para sanar essa necessidade seria o evento que o senhor está dizendo, que é o Cobenj, entendeu? Mas ali existe uma necessidade. A gente não pega o PDP com demandas específicas do Congresso, entendeu? Mas assim, a eu gente coloquei demandas específicas e foi aceita. não, mas porque tem campos em aberto que você pode colocar, mas só que não, a gente não pede o nome do evento. Tudo A bem. gente coloca lá que é a necessidade de desenvolvimento. E essa Certo? metodologia, ela é a metodologia do Do Plano governo Nacional de federal, Desenvolvimento, não é do IFAL. não é do IFAL, Então, do exatamente. mesmo jeito que é feito aqui, é feito em outros estados. E a metodologia é diferente da qualificação, segue um outro sistema, outra sistemática que vem da Central CIPEC.
Então, assim, é como a Ana Helena, que é da Pró-Reitoria de Administração, falou. É um planejamento anual que tem que ser feito todo ano. O senhor especificou o evento, mas o que foi cadastrado foi a necessidade de participar neste evento. Sei que é confuso para entender, mas perpassa nisso aí que a Ana Helena falou, e a gente está atrelada a isso por conta do decreto e dos normativos abaixo do decreto, que regulamentaram assim. Então, é a mesma pergunta lá do frigoleto, quando ele diz, mas não podia colocar uma necessidade já para a gente? Não, porque já vem pronto, isso já vem posto pela Central Supec, pelo governo. A gente até tentou, né, Carol? Vamos enxutar, vamos encurtar, vamos enxugar essa coisa, mas a gente não consegue, porque isso não é estabelecido pelos órgãos e pelas entidades da administração pública. Isso já vem posto para a gente executar. Então, pelo menos por enquanto, a gente vai ter que caminhar assim. Inclusive, essa semana eu já estou despachando o processo do Combege para contratação. Tem o professor Luiz ainda vai falar? Não, ele abaixou a mão, né? Então, eu vou iniciar, não vou mais ver vocês, porque eu vou apresentar, e aí, Carol, qualquer coisa, você me dá um help. Ok. Vamos lá. Bom, gente... O professor Luiz levantou a mão, né? Pode falar. Boa tarde, pessoal. Lúcia, tudo bem? É Luiz, do IFAL Campus Viçosa, responsável pela administração. Eu tinha levantado a mão naquele momento, com base na fala do colega, salvo engano, eu acho que é de Palmeira dos Índios aí, que estava, inclusive, replicando a fala depois da fala da Nalene. Mas a Nalene foi muito feliz aí com a fala dela, nesse sentido, né? Na verdade, tudo é plano, né? A fala do colega é uma fala interessante, porque quando a gente está na administração pública, tudo é muito condicionado. E, por mais que seja extremamente burocrático, eu sou da defensiva que tem que ser mesmo, porque quando a gente lidar com cada centavo do cidadão, a gente tem que prestar conta de cada centavo do cidadão. Então, apesar de ser burocrático, eu não sou o contrário, não. Apesar de algumas falas, né, que dizem, não, a administração pública é muito burocrática, tá? Mas, ora, a gente está lidando com milhões e milhões do contribuinte, né? Então, e a gente precisa prestar conta. Então, é preciso um nível de burocracia, né, e de detalhamento para poder a gente dar conta disso. Agora, essa questão que a gente estava lidando aí, como a Nayane falou, realmente, é Cortou, não foi? planejamento. É planejamento, Cortou, é Luiz. expectativa de... E nós crescendo, tá ouvindo? Lúcia? Sim, Luiz, Agora estamos. assim, é porque cortou, teve uma parte da sua fala que cortou, certo? Quando você diz assim, está nos ouvindo, Luiz? Certo. No trânsito. Pronto. Mas aí, quando a gente lida com o dinheiro, tudo é planejamento, aí teve uma parte. Sim, é porque cortou um pouco, mas agora estou lhe ouvindo. Pode continuar. Estamos ouvindo você. Joia. Então, quando a gente lidar com isso, é preciso que seja realmente assim. Eu defendo. Cortou de novo. Eu acho que é o deslocamento Isso, dele. sabe? A gente precisa só, de vez em quando, parar as arestas, minimizar o nível, né, do colega. Vocês estão ouvindo? Sim. Ô, Luiz, vem Sim, com um professor. delay, vem Sim, só com Luiz. um delay a sua fala, mas a gente consegue ir acompanhando, vá. Tá ouvindo, Ariana? Sim. Sim. Então, pessoal, a Nalena colocou muito bem, mas foi muito bem, viu, Nalena? Quando você disse o Luiz que levantou a mão, você dava a impressão que era a pessoa que tinha falado. Mas eu ia entrar para ajudar e você se antecipou e fez a fala e representou muito bem aí a administração. Tudo isso é planejamento e expectativa de que vai acontecer isso. Ora, nós estamos em meados de 2024 planejando
1 de janeiro, que lá na frente a gente tem que vai voltar lá naquele ponto específico e dizer, vai ser executado ou não? Vai Cortou, Luiz, agora. ter condição ou não? E aí é o momento específico de startar o processo, como a Lúcia tem. Lúcia, tá ouvindo? Sim, é porque corta, né? Às vezes a gente te ouve bem, aí daqui a pouco corta. Eu acho que é o seu deslocamento mesmo. Eu acho que é o local onde eu estou aqui. Eu dei uma paradinha aqui no carro e tô, mas eu acho que, enquanto servidor público, é necessário que seja assim mesmo. Então a gente faz um planejamento, a gente informa que o processo, fazer o processo de execução orçamentária, depois o processo de execução financeira. É assim na administração pública. Porque a ideia do colega é que, como se tem um sistema que está captando isso e o próprio governo federal já está sintonizado nessa situação e determinou e vai demorar muito para ser assim, né? E tudo depende de orçamento. A gente acabou de ter uma surpresa, mesmo no governo progressista, né? A gente acabou de ter uma surpresa de um bloqueio, contingenciamento e cancelamento de crédito. É um freio miserável, minha. É puxar o freio de mão numa velocidade de 100 km por hora. Ou seja, você para tudo e você vai ter que replanejar tudo e tentar fazer com que a instituição continue funcionando com o mínimo possível de condição, até segunda hora, né? Então, isso que a gente está desenhando agora é planejamento, é expectativa de, mas é uma exigência legal. Lá na frente, é necessário a gente sentar, parar um pouquinho para fazer as execuções, se conseguimos fazer isso, né? Se tiver condição para isso, se tiver orçamento para isso, se tiver perna para isso, né? Mas eu acho que a gente tem que desenhar neste momento tudo que é necessário para a instituição, independentemente do tamanho. Ah, isso é monstruoso, mas é necessário para a instituição? É. Vamos desenhar no nosso planejamento. É isso, Lúcia. Perfeito, Luiz. Muito obrigada aqui pela Obrigada, Luiz. a sua contribuição valiosa. Tem a mãozinha aqui da Paula. Homem, cuidado no trânsito. Tem a mãozinha da Paula que ela levantou. Oi, rapidinho. É porque quando eu recebi dessa, já tinha outra reunião que eu preciso comandar, tá marcada. Aí, como vai começar uma nova apresentação, só queria saber como é que tá a previsão dessa aqui de vocês, que até que horas, mais ou menos, vai para me organizar com a outra. Umas meia hora, mulher. Por aí. Mas já vai estar gravada, tá? Então a gente está gravando para disponibilizar depois. Qualquer coisa eu vejo a gravação, que a outra Aí eu tenho que comandar a reunião, aí é mais complicado. Pronto, brigadinha. Vamos lá. Gente, essa parte é mais prática, né, em relação aos dois instrumentos que são mais demandados na execução do PDP. E aí a gente vai entender algumas etapas, né? Antes de tudo, é preciso se antecipar, né? Porque mesmo que a gente tenha feito esse planejamento um ano antes, a execução vai ser no ano seguinte e tem todo um fluxograma com fases, com setores envolvidos para que ela realmente aconteça. No caso da capacitação externa, é a contratação de uma inscrição, de um curso, pode ser ele interno ou externo, tá? De um evento, de uma forma geral. Então, vai ser aberto um novo processo, ainda que vocês mandem um processo de vocês, com a documentação, como a gente vai ver lá na frente, vai ser aberto um novo processo de contratação de serviço, porque esse processo vai contratar aquela empresa ou aquela associação ou instituição organizadora daquele evento. E isso demanda tempo e já vai se alinhando com outros normativos da instituição. As coisas nascem no decreto, mas vêm descendo com normas e normativos quando vai chegando nas instituições. E um normativo que eu preciso seguir nisso é o de compras, que é lá da PROAD. Então, enviar a documentação num prazo muito curto pode comprometer essa contratação.
né? Então, por mais que seja preciso, por mais que seja urgente, se é tão urgente e necessário, tem que vir com antecedência, né? Até porque todos vocês, todos nós aqui sabemos que temos equipes reduzidas, muito trabalho, e em setores como o nosso, a gente tem muitos processos, não só na parte de desenvolvimento, como também nas progressões. Então, vamos lembrar e atentar para o prazo. Eu quero ir para um evento em novembro, manda agora, porque eu já estou com outros eventos na fila. E ainda tem outros processos também, porque eu não posso fazer só uma coisa. Então, se antecipar é tudo de bom. E esse processo de capacitação externa, ele tem etapas. A primeira etapa, que é quando vocês iniciam, né, o processo de execução e não de planejamento, porque o planejamento a gente está fazendo agora, um ano antes, é quando vocês dizem, olha, quero participar desse curso, quero participar desse congresso, quero participar, ou então nós estamos precisando de uma capacitação na área X para os profissionais em comum da instituição. Um exemplo disso foi uma capacitação que a gente fez ano passado na área de contabilidade, que foi no Campus Maceió. Aquilo ali é uma capacitação, só que ela é interna, foi demandada pela Fabiana e foi posta para os contadores e agentes de contabilidade dos campos e reitoria. E a CDP também faz isso, e isso também estava previsto no plano de desenvolvimento. E a gente faz uma contratação interna para um instrutor externo, mas também pode ser feito por um instrutor interno, que era o que a Carol estava falando, que a gente vai trazer aí novamente essa multiplicação, né, a formação de multiplicadores, né, dessas pessoas que vão atuar em cursos para a própria instituição. E essa documentação é comum, tá? Começa com a solicitação, tem que ter parecer da chefia, parecer da gestão de pessoas. Por quê? Porque na maioria desses cursos, gente, vocês vão se ausentar, vocês vão ter que se afastar do trabalho de vocês, da carga horária do trabalho de vocês. E ainda que seja uma formação em serviço, seja contado como exercício, é preciso que a gestão de pessoas esteja ciente desse afastamento, que vocês não vão estar lá. Aconteça o que acontecer naquele período, vocês estavam numa ação de desenvolvimento, ou num treinamento, ou até numa licença capacitação, enfim. Mas nesse caso especificamente, uma capacitação externa, é preciso que tenha esse parecer. E no caso da reitoria, é o parecer da DGP, tá? Autorização do ordenador de despesa. Agora, em 2024, não é só dos campi que precisa essa autorização do ordenador, também na reitoria, né? Ficou acertado entre a gestão sistêmica que para a reitoria, as ações de desenvolvimento, que incluem inscrições individuais, participação em eventos, vão ser, né, autorizadas e pagas pelo setor de cada um. Então, isso também precisa estar sinalizado. Vamos ver como é que se isso vai permanecer em 2025. Mas é importante que o ordenador esteja ciente e dê o de acordo. E aí, no caso dos campi, vem a nota de crédito no valor da inscrição. Eu sempre coloco, às vezes, na notícia, ou quando alguém liga, manda e-mail, WhatsApp, que esse valor, não adianta colocar o valor do primeiro lote promocional, porque é mais barato e o FAO não vai gastar. Porque a gente que trabalha com contratação pública, a gente só pode pagar depois que o evento acontece, ao final do evento. E a não ser que haja um acordo entre o IFAO e a empresa ou a organizadora, para que o preço seja X, a gente sempre tem que considerar o valor do último lote, que é o lote que eu vou pagar depois do evento, certo? Geralmente, quando vem negociação, ou é algum servidor que está demandando, ou é a própria empresa que apresenta um plano, né? Porque a gente recebe algumas propostas de empresas que já fizeram eventos, mas que para cada ano é um valor e para cada ano é uma proposta diferente. Então, importante considerar essa questão do valor da inscrição, tá? Porque o empenho não pode sair. Eu pedi para 700 e de repente eu tenho que pagar 900 porque era o valor final. Aí vai dar problema. Então, a gente sempre considere o preço cheio lá, antes do evento, próximo do evento começar. E o termo de compromisso e responsabilidade. Alguns processos, às vezes, não vem com termo, às vezes não vem com autorização, vem com a nota de crédito. Eu vou devolver para que ele venha certinho, porque Marília está aí, não vai me deixar mentir, e alguém da governança também que tiver,
eu vou ser auditada por esses processos, e eles precisam estar ok. Pode parecer, eita, como Melissa é burocrática, socorro, mulher. Mas, gente, todos esses nossos processos são passíveis de auditoria, e principalmente que envolve recurso, tá? Então, é preciso que essa documentação esteja em dia. E aí a gente resgata a questão do tempo, porque eu preciso analisar, né? A gente precisa fazer essa análise dessa documentação. Porque a gente precisa saber se está todos os dados, se está tudo certinho, data, né? Esse processo vai circular por setores, então tem que estar tudo ok. E demanda tempo. E nesses formulários que vocês me mandam, ele não vem com todas as informações do evento, ele vem com um resumo. Algumas pessoas costumam mandar a programação, o site, mas outras não, mandam só o que está lá no documento. E aí a gente vai fazer essa pesquisa de campo, porque lá na frente eu vou precisar gerar alguns instrumentos para contratar que demandam informações do evento, quem vai participar, qual é o público-alvo, qual é o objetivo, qual é o retorno disso para o IFAO. Eu vou ter que colocar isso tudo em documentos para enviar para o setor de compras. Então, leva um tempo para analisar e providenciar essas informações, certo? E aí, repito, que se for um evento, é preciso verificar o prazo de inscrição desse evento. Mandar com 1 semana, 15 dias antes do evento, não tem como contratar, gente. Não adianta dizer, não, mas dá um jeitinho. Mas o jeitinho não é a rotina, né? Não é para virar a rotina. A gente precisa casar planejamento com uma execução mais assertiva para não estar atropelando demanda. E caso seja um curso, às vezes a gente precisa pesquisar a empresa que melhor se adequa àquela proposta de um curso interno, por exemplo, que eu vou fazer em company. Então, essa questão da análise casa muito com o tempo. Eu ouvi um barulhinho. É alguma pergunta, Carol? A Marília que colocou aqui uma informação, né? Para que os recursos limitados sejam utilizados com eficiência, alcançando de forma efetiva a maior parte dos servidores e servidoras, é necessário ter planejamento, controle na execução e monitoramento e avaliação. É um ciclo normal do processo, importante para usarmos bem nossos recursos. Isso. Marília está na nossa cola e está certíssima, né? Como disse a TCU e a CGU, é ela quem nos defende. A gente acha que essa cobrança é ruim, mas é ela quem está ali nos ajudando a fazer as coisas executar da melhor forma possível. Vamos avançar. Depois que a gente recebe a documentação e faz essa análise, faz essa procura aí de informações, a gente vai instruir, vai abrir um novo processo, certo? E a gente vai instruir. E esses instrumentos que estão aí, embora sejam de uso da PROAD, a CDP também faz. É um trabalho que a gente faz em parceria. Então, a gente precisa criar um estudo técnico preliminar, um mapa de risco, termo de referência e esse documento de formalização da demanda. E cada um deles pede informações mais específicas, informações mais abrangentes desse evento, desse curso, para que tudo fique bem explicitado que nós estamos realizando um gasto de acordo com o planejamento que faz parte de uma necessidade e de um objetivo institucional. Então, é tudo muito alinhado. Eu preciso saber qual é o número que corresponde no plano de contratação anual do IFAO, essa contratação, essa inscrição, esse curso. Eu preciso saber qual objetivo estratégico ele está associado, que eu vou realizar e vou fazer essa despesa aí para o Instituto Federal. Então, são muitas coisas que estão em jogo nessa execução desse processo, desse pedido de vocês para participar de uma capacitação externa. Depois que ele é instruído, ele vai tramitar, né? E ele segue um caminho, né? Que para cada local que ele chega, gente, vai depender da demanda do setor, do número de colegas que está ali atuando, né? Então, é por isso que a gente pede muito que esse procedimento ele seja feito com antecedência, né? Com a mesma antecedência que a gente faz de 1 ano, mas que quando gira, né, que o PDP comece a entrar em vigência em janeiro, a gente já vá pensando no que eu quero participar, me programar, porque ele percorre esse caminho, tá? Ele vai para a CGO, que é a Coordenação de Gestão de Orçamento, que está dentro do Departamento Financeiro da PROAD.
E aí a CGO vai analisar a nota de crédito de vocês, ou vai olhar para quem da reitoria disse, ó, minha inscrição vai sair pela PRDI. Aí a CGO vai analisar se tem lá, certo? E uma vez que esteja ok a parte do orçamento, bom, o pessoal tem a previsão orçamentária, o recurso foi enviado para a reitoria, ele pode seguir. Ele vai para o departamento de compras, que vai ficar com o grosso, que é basicamente montar aí todo esse processo de inexigibilidade, né, que de 2023 para 2024 mudou com o advento da nova lei de licitações e contratos, e a gente está tendo que se readaptar, e eles vão dar esse grosso aí para fazer esse processo, analisar o termo de referência, saber se está tudo ok para montar, né, esse contrato que vai ser assinado pelo reitor e pelas partes. E ainda vão contatar a empresa, porque eles precisam dos documentos de habilitação, né? O IFAL não pode contratar a empresa com certidão positiva, não é isso? O IFAL não pode contratar a empresa que emprega menor ou que tem trabalho escravo, análogo a, né, escravidão. Tem uma série de documentações junto à Receita, junto à Prefeitura, junto à Fazenda, que essas empresas precisam estar ok para ser contratadas. Se tiver uma pendência, não vai acontecer. A gente ainda precisa dar um prazo, porque às vezes a empresa está faltando alguma coisa, mas ela deu entrada e está esperando. Então a gente costuma dar um prazo para que a empresa providencie a documentação e o processo não se perca, né, no meio do caminho. Só que se a gente fizer isso num prazo já apertado, vai ficar difícil, né? Então, quando a gente consegue um tempo bom, de 30, 45, 60 dias, a gente consegue seguir essas etapas com mais tranquilidade. E quando ele volta de novo para o departamento de compras, ele volta para a CGO, o departamento de compras praticamente diz, olha, CGO, está tudo certo, o reitor autorizou, a documentação está ok, agora é emitir a nota de empenho. E a nota de empenho emitida volta para a CDP enviar para a empresa e dar ciência dos servidores. Olha, está ok, providencia a tua passagem diária, se for o caso, e vai tocar para frente. Certo? Alguma pergunta? Estou vendo algum áudio aberto, estou ouvindo, na verdade. Não, né? Então vamos seguir. Não. Aí vem a etapa do envio, né, do empenho, como eu falei para vocês. A gente precisa enviar porque vocês precisam. Tem evento e evento. Tem evento que não precisa fazer inscrição no site. A empresa diz, olha, eu aceito a nota de empenho, você só me passa a lista de quem vai. E tem empresa que diz, não, mesmo com o empenho, tem um áudio aberto. Deixa eu fechar aqui, é o de Luana. Deixa eu fechar. Boa tarde. Fechei. Tem empresa que diz não, mesmo com a nota de empenho, eu preciso que eles entrem nesse link e façam a inscrição para eu poder saber quem é que vem. Então, é por isso que esse e-mail é importante, porque se tiver que entrar no link para fazer a pré-inscrição, a gente manda por e-mail junto com a nota de empenho, tá? E quando a gente chega aí, vocês vão, participam, ou a gente faz o curso, né, em loco. E quando ele termina, a gente passa para a última fase, que é a fase de pagamento. Nessa fase de pagamento, tá aí os olhos da Nailena, os olhos do Everton, os olhos de Fabiana, Fernando e toda a minha galera, só vai processar o pagamento quando a empresa manda a nota fiscal, junto com o certificado. Mas, gente, tem curso, tem evento que o certificado é disponibilizado para o participante na plataforma. Então, é importante também o pessoal dê um retorno, vocês retornem esse certificado, porque só com a nota eu não vou poder pagar. O PROAD não vai aceitar. Né? Então, tem que ficar atento a todo o processo, né, que nasce desde do meu interesse em ir, a depois que eu cursei e voltei para o meu órgão de origem. Opa, já vou para a licença capacitação. Alguma dúvida? Não, Mel. Nenhuma pergunta? Só o pessoal perguntando se haverá frequência. Não. Não temos frequência. Vai ser a do relatório do MIT. Do relatório do MIT. Isso. Como a gente abriu a sala, aí vai voltar para a gente, tá? Vamos lá. Agora a gente vai para a licença capacitação, que assim,
realmente os pedidos de licença capacitação duplicaram em relação aos pedidos de eventos, né, Carol? A gente está com uma demanda muito grande de pedido de licença capacitação. Verdade. Bom, a licença capacitação é um instrumento que possibilita, olha aí, outro afastamento do exercício do cargo, com a respectiva remuneração, para participar também de atividade de desenvolvimento. Só que, ao contrário da capacitação externa, vocês vão fazer, às vezes, um evento tem 5 dias, 3 dias, um dia, né? Uma semana, enfim. A licença, ela tem um prazo maior, né? E ela também envolve não só a ação de desenvolvimento, mas como também outras atividades voluntárias, né? Que contribuem para o crescimento do servidor. Agora, é bom deixar claro que a licença capacitação, ela não é extensão de férias, gente. Eu sei que, na prática, ela vem muito a calhar nisso, né? É bacana, mas a licença capacitação, ela deve atender aos interesses da instituição e do PDP, né? E ela a gente tem que atentar para prazos dela, para a questão do certificado, da data que a gente coloca de início e fim, e a prestação de contas disso aí, certo? Então, vamos lá. A gente tem direito a 3 meses de licença a cada 5 anos de serviço. Esses 5 anos de serviço, de acordo com a legislação da licença capacitação, é no serviço público, né? Porque às vezes a gente tem o IFAL. Mas antes de eu trabalhar no IFAL, eu, por exemplo, eu era da UFAL. Então, o que conta o tempo de serviço para eu pedir licença capacitação hoje no IFAL é o meu ingresso lá na UFAL. Por quê? Eu não tive interrupção de vínculo. No meu caso, eu fui redistribuída. Mas tem pessoas que passam de um concurso para o outro, pedem vacância e não há quebra de vínculo. Então, ela mantém esse tempo de serviço para onde ela for, tá? Então, é cada 5 anos de tempo de serviço. Eles podem ser divididos em até 6 períodos, sem juros, como falou Carol, tá? E cada período tem que ter no mínimo 15 dias. E se vocês pedem 15 dias hoje, né, hoje são 23, né? Mais 15 dias, me ajuda aí. Ao final desses 15 dias, encerrou, apresentei um certificado, eu só vou poder tirar de novo depois de 60 dias, tá? 60 dias de intervalo em cada período. Uma coisa que vocês têm que atentar também e orientar o pessoal é que, por exemplo, eu pedi 30 dias de licença capacitação, mas eu fiz o meu curso em 15 dias. 15 dias eu fiz, eu terminei. Ok, mas o teu certificado tem que estar com a data de início e a data final da solicitação. Não é porque eu terminei aqui 15 dias antes que eu vou colocar a data do último dia que eu fiz, eu já entrei lá, fiz a prova e gerei o certificado. Isso não pode acontecer, porque a licença capacitação, ela é um período em que você solicita afirmando que você precisa daqueles 30 dias para realizar aquela ação. Se você acabar antes, você perde a razão, você perde o objeto de estar 30 dias. E aí, como você pediu para se afastar e você volta com 30 dias apresentando um certificado que terminou em 15, você vai precisar devolver o dinheiro relativo aos outros 15 que você não estava cursando, porque o curso já foi concluído. Então, é muito importante a gente atentar. Eu estou pedindo a licença capacitação para X dias, tem que contemplar aqueles dias, né? Pelo menos no certificado, né? Na hora da prestação de conta. Porque vai dar problema, vai ter que ter reposição horária, e às vezes isso causa muito ruído, porque o servidor não entende. Ele acha, eu pego 30 dias, eu pego 15 dias, eu faço um dia só e estou livre e vou apresentar o certificado. Não é assim que funciona a prestação de contas, tá? Bom, houve mudança, né? A licença capacitação antigamente era feita só em um sistema, mas aí, depois de um tempo, o próprio governo federal mudou, alterou isso aí e incorporou o SOLGOV na nossa rotina. Então, muitos procedimentos que a gente antes pedia ao gestor, a gente agora está tendo que fazer sozinho. É como eu falei lá com o pessoal da engenharia. O governo está dando o protagonismo ao servidor. Aí agora a gente está tendo que usar o SOLGOV para fazer muitas coisas. E a licença capacitação, ela terminou ficando em 2 vias. São 2 caminhos, 2 sistemas que a gente precisa fazer. E algumas pessoas estão mandando só no CIPAC. E a gente devolve dizendo, olha, precisa vir com o SOLGOV. Sem ele não tem portaria.
E os dois precisam estar ok. Se um tiver ok e o outro foi enviado, mas não está corrigido, também não vai sair a portaria, né? Tem documentação distinta para cada um, né? A documentação do CIPAC e a documentação do SOGOV. Lá na nossa página, que está ao final da apresentação, está lá, disposta quais são a documentação que vocês têm que apresentar. E, às vezes, o pessoal se confunde, bota a documentação do SOGOV no CIPAC e vice-versa. Mas está lá na página, no guia de procedimentos, na página da gestão de pessoas, licença para capacitação, qual é a documentação que a gente tem que colocar lá, certo? A gente analisa nos dois, para poder emitir a portaria de vocês. E a gente também pede que esse processo tenha essa folga de 30 dias, antes do primeiro dia da licença, né, para a gente analisar, porque, olha, em média, por semana, eu estou recebendo 10 processos de licença-capacitação. Em média. Às vezes é mais, às vezes é um pouquinho menos, mas a margem é muito curta. Então, imagine que é um processo complexo em 2 vias que precisa ser analisado. Então, peçam com antecedência. 30 dias é o suficiente, né? Então, se programem para a gente poder fazer isso, né? E também não é mandar no dia, eita, cadê a minha portaria? Calma, a gente vai precisar analisar. Então, 30 dias é um tempo que a gente considera hábil, né, Carol, para fazer essa análise e emitir a portaria. E até se houver erro, a gente devolver e vocês providenciarem a correção. Às vezes implica fazer um novo documento. Então, é preciso esses dias aí, certo? Acontece também do servidor querer mandar 6 meses, com 6 meses de antecedência. Pessoal, também não é um prazo aceitável. Ah, mas eu estou programando com muita antecedência. É justamente isso. A gente não tem como precisar 6 meses, né? Assim, como é que vai estar a situação em 6 meses na frente, né? Então, assim, o prudente é 30 dias. É o prudente. Bom, e aí, a gente para na licença capacitação para lembrar também de um outro afastamento, que é o afastamento para qualificação. Embora ele seja executado pela PPI, mas ele tem um braço na DGP, tá? Ele, na verdade, é feito em dupla, mas tem outros editais e tem outras normas associadas à qualificação que não é conosco. Mas por que ele está aqui? Porque, gente, tanto a licença capacitação, como a capacitação externa, como o afastamento para qualificação, precisa estar cadastrado no PDP. É aí que a gente entra nessa parte da pós, tá? E somente nisso. Quando vocês vão cadastrar a necessidade lá no CIPAG, vai ter um campinho que vai perguntar se aquilo é educação formal. A educação formal é essa: mestrado, doutorado, pós-doutorado. E ainda tem as ações de desenvolvimento, que são os cursos para capacitação externa, as ações de estudo no exterior, ação voluntária, e tudo vai estar lá no formulário para você selecionar e dizer: olha, eu tenho uma necessidade para 2025 de mestrado. Eu vou precisar de licença capacitação porque eu estou defendendo a minha tese, eu estou defendendo a minha dissertação, aliás. Então, você precisa cadastrar isso no PDP, porque mesmo que venha o edital da PRPPI para vocês participarem, para o afastamento, para poder sair até 24 meses, ou 48 ou 12 meses, se não tiver no PDP, não vai acontecer, porque um dos pré-requisitos desse edital é que essa necessidade esteja cadastrada no PDP, tá? Então, não esqueçam disso. Vou querer tanto para mestrado, como para ação de para ir para um congresso, vou apresentar um artigo para o meu mestrado naquele congresso. Você tem que cadastrar o evento e você tem que cadastrar a tua necessidade para esse afastamento, tá? Ou para licença. Vai que você queira tirar uma licença depois que você foi, enfim. Não esqueçam. E qualquer dúvida, pergunta para a gente, tá? Nesse período de preenchimento. Alguém levantou, Carol? Sim. Isso, professor Rodrigo. Deixa eu perguntar. Essa semana a gente estava conversando sobre isso lá em Palmeira. E assim, a gente lançou uma dúvida aqui, assim, eu não sei se é possível, se é legal, e é interessante a gente saber. Por exemplo, imagine que eu vá fazer o pós-doutorado
E aí a gente sabe que tem 12 meses. Eu nunca tirei licença capacitação. Ao final desses 12 meses, eu posso emendar com a licença capacitação para continuar, por exemplo, se eu precisar continuar um pouco mais no pós-doutorado? Essa é a pergunta que eu não soube responder, a gente ficou em dúvida e, assim, aproveito agora para tirar essa dúvida. Lúcia? Não pode, isso, eu já levantei para poder explicar. Não poderia, poderia sim, você ter uma licença capacitação e inclui, digamos que tem 48 meses, o doutorado tem 48 meses. E a resolução 39, né, do IFAL, que trata sobre o afastamento, diz o seguinte: você pode se afastar por até 48 meses, e você pede, na sua primeira portaria de afastamento, tem servidores que pedem a portaria cheia, os 48 meses, ou pede, digamos, 12 não, no caso do doutorado, geralmente são 24 meses que pedem, e tem o direito de pedir uma prorrogação desse afastamento. Mas digamos que peça essa prorrogação, e mesmo com essa prorrogação não sejam completados os 48 meses que a lei garante, certo? Para o afastamento. Está compreendendo, professor? Sim. Aí você poderia utilizar a licença capacitação dentro do período dos 48 meses. Mas não pode, depois de terminar o afastamento, emendar com a licença capacitação. O servidor que se afasta para qualificação, ele precisa cumprir um pedágio. Então, consequentemente, depois que ele termina, ele tem que cumprir um pedágio igual a dar o período de afastamento. Ele não pode usar a licença capacitação após o afastamento para qualificação. Entendeste? Entendi, perfeito. Agora me tira outra dúvida, Lu. Já aproveitar logo, como estou na coordenação e de vez em quando aparecem alguns processos. Por exemplo, eu já peguei processos de professor que estava doutorado, finalizou os 48 meses e ainda precisava de mais tempo para finalizar a tese de doutorado. É possível ou não é possível? Essa é a pergunta. Não é possível. A Finalizou os licença 48 capacitação meses. não pode, foi o que eu acabei de dizer. Em nenhum momento ele pode estender mais. Não, usando a licença capacitação, não. O que tem que fazer é ele tentar ao máximo concluir, ele precisa concluir, porque se ele não concluir, vai ter que ser realizada a reposição ao erário. Não, mas Lúcia, deixa eu te perguntar, talvez eu não tenha... Ele não concluiu 48, só que ele disse, preciso de mais 3 meses para escrever a tese. Ele tem esse direito de ser deferido, ou a gente não pode, em hipótese nenhuma, 48 tem que voltar. Tem que voltar, professor. Ele tem que Entendi. voltar. Agora, sim, Então, se tiver mais dúvidas com relação a essa questão de afastamento, pode entrar em contato com a gente da DGP e a PRPPI também, que é quem direciona, o edital é deles, mas a gente está ali junto, certo? não, Porque isso é até, importante, né? Porque assim, sim, estou na e porque coordenação e às até vezes aparece um processo, eu não sei. Às vezes eu indefiro, mas eu não sei se eu estou correto. mas assim, até pela temática que se a gente for falar de afastamento, a gente se aprofunda e vai até longe, assim. Exato, Certo? tá Mas a joia. gente pode conversar sobre isso. A gente, certamente, a PRPPI vai lançar o edital também esse ano, e aí, aproveitando que nós estamos aqui em 87 ainda, por favor, todos aqueles que tenham interesse, ou até para ter conhecimento sobre afastamento para pós-graduação, participem quando a gente do DGP mais perto de você acontecer com essa temática, e as lives em conjunto da PRPPI e da DGP falando sobre afastamento. Participem, porque aí a gente tira todas as dúvidas sobre afastamento. Marília levantou aí a mão. Marília. É rapidinho, Lúcia. No caso, eu vou, enfim, tenho interesse em fazer o doutorado e me afastar, vou cadastrar no PDP de 2025. Nos anos seguintes, eu preciso estar sempre cadastrando de novo, tendo em vista que o prazo de 48 meses, digamos. Então, no 2026, eu tenho que colocar lá também, ou não? Colocando só o primeiro já vai? Precisa não, Marina, porque se você for contemplada e você sair para os 48, você já fechou aquela sua necessidade naquele ano que você cadastrou, e você vai usufruir dos 48, entendeu? Agora, se você não fez doutorado, disse, não, é como a gente tem falado, é uma previsão, é um planejamento. Pode ser que você não faça, mas aí ano que vem, para 2026, se você não quer fazer o doutorado, você desistiu no meio do caminho depois de cadastrar, você vai ter que cadastrar de novo.
Mas se você tiver em curso e for contemplada, a vida que segue, até quando você concluir. Tá, obrigada, meninas. Nada. Vamos lá, está acabando. Bom, gente, para saber mais, é como eu falei para vocês. Nesse primeiro link aqui, é a página da coordenação de desenvolvimento. Ela vai trazer normativos do PDP, ela vai falar do plano, vai ter o cronograma. Uma coisa importante, eu não falei na licença capacitação, nós temos 2 calculadoras da licença capacitação. Uma está disponível nessa página, vai estar lá embaixo, mais para baixo, que é para vocês saberem, na proporção de horas, quanto de carga horária de curso eu preciso apresentar e fazer. Tá? Essa está disponível para qualquer um entrar, coloca lá, eu quero 75 dias, eu preciso de X horas, ela vai fazer esse cálculo automaticamente. Uma outra calculadora, mas essa aí é feita apenas pela CDP, ela é gerenciada porque a gente precisa entrar no sistema com o CPF de vocês para ver a data de ingresso no serviço público, quando é que foi, se foi no IFAL, se foi em outro órgão. Se foi no IFAL, mas antes da reforma administrativa, a gente precisa fazer uma pesquisa para calcular esse tempo, né? Quando é que realmente iniciou o seu tempo para contar os 5 anos e qual é esse período de 5 anos, que a gente chama de quinquênio, que você pode usufruir. Porque a licença, antigamente, ela era cumulativa. Eu não usava os meus 3 meses em 5 anos, eu juntava com mais 3 meses dos próximos 5 anos. Mas o governo acabou com isso. Então, se eu não usufruir esses 3 meses nesses 5 anos que eu tenho direito, quando ele acaba, eu perco e eu inicio de novo os 3 meses. Então, o pessoal está demandando mais porque está querendo realmente não deixar nenhum dia aí pendente do quinquênio que tem direito. Mas é um cálculo diferente, né? O período aquisitivo não corresponde ao período de usufruto. Então, quem tem dúvida, Melissa, eu queria me programar, mas eu não lembro. Manda um e-mail para a CDP, fala com a gente que a gente entra nessa calculadora, que é de uso nosso, para ver qual é o quinquênio que você está e até quando você pode usufruir. O que é que as pessoas perguntam sempre? Eita, eu tenho 60 dias para tirar, eu posso tirar até quando? Aí é nessa hora que você tem que procurar a CDP, porque a gente é que vai fazer esse cálculo, tá? Mas se for carga horária, tá lá a calculadora nessa página aqui, ó. Alguém tem uma pergunta, Carol? Ou foi só... Não, foi aqui, a Lúcia já respondeu pelo chat. Ah, tá joia. E a É outra sobre parte? qualificação. E a outra parte? Essa é a página da calculadora, tá? Que é da licença capacitação, ela tá lá para baixo, e nessa página vocês vão ver... Tem uma pergunta. Estão sem microfone. Quem tem função pode pedir licença? Pode pedir licença. Agora, a tua licença sem perder a função é até 30 dias. Você mantém a tua licença, FG, CD, FIC. Agora, se você pedir acima de 30 dias, você tem que abrir um processo pedindo exoneração da função. E esse processo, o número dele precisa estar no requerimento que você faz de licença capacitação. Se já tiver portaria, já coloca a portaria também, tá? Mais alguma dúvida? Encerramos por aqui. Eu acredito que sim. Encerrei. Bom, gente, alguém tem mais alguma dúvida? Aqui tá. Esse foi umas informações que a gente acredita que eram importantes você saber, né? Quero agradecer a participação de todos, né? Nos estendemos um pouquinho, perdão, né? Mas qualquer dúvida estamos à disposição, né? Na CDP. Carol, licença, repetindo aqui no chat, licença capacitação para 2025 é com o PDP vigente de 2025. Sim. A gente colocou lá no começo da nossa oficina que tem que aguardar até o mês, pelo menos, de dezembro, porque a Central CIPEC vai liberar o documento no final de novembro, para que a gente possa, no início de dezembro, publicar e vocês se programarem para a licença de 2025, que tem que ser com o PDP vigente. 2024 vai até 31/12/2024. Isso. É isso, são muitas informações, eu sei que é um processo ainda bastante trabalhoso, né, mas
elaborado a várias mãos, né, mas vai dar tudo certo. E, professor, a gente espera, né, que a gente está conversando lá do engenharia, o Rodrigo, né, a gente espera que a gente vá avançando ao ponto da gente fazer isso, né, a gente planejar, e no outro ano a gente realmente conseguir cumprir, já ter tudo provisionado, isso é um sonho ainda, né, mas a gente trabalha para isso, né? Eu entendo, assim, eu sei. É um Demanda todo processo, mundo. Mas isso, é um é processo. isso. É como o Obrigado aí processo a todos, viu? Não, imagina, é como o processo também de licença e capacitação, né? A gente tem, Carol, mas a gente tem tanto pelo Solgov, como pelo CIPAC, a gente ainda não encontrou esse meio de unificar. Por quê? Porque existem documentos que a gente necessita, né? A gente precisa de formalização, de controle desses documentos dentro da nossa instituição, e a gente não tem pelo Solgov. Quando a gente defere o processo no Solgov, a gente não tem mais acesso ao processo, então a gente fica sem informações. E chega no final do ano, a gente tem ouvidoria para responder, né, porque a gente precisa prestar contas de quantas pessoas saíram, então existe todo um controle por trás. Por isso que, por enquanto, a gente ainda está nos 2 canais, mas a gente também está trabalhando para ver se a gente consegue unificar, para conseguir deixar as coisas mais objetivas, né, mas acreditem, o IFAL é bastante objetivo, minha gente, nós somos muito rápidos, né, acreditem, eu venho de outra instituição e eu nunca vi como a gestão de pessoas do Instituto Federal de Alagoas é rápida, respostas rápidas, então isso é muito louvável, viu? Então, eu quero agradecer muito demais a vocês, estamos disponíveis, né, e a gente tem uma demanda, a gente quer conversar, a gente precisa, na verdade, desse diálogo, né? Então, estamos disponíveis para esse diálogo, né, para a construção desse documento, para que a gente realmente coloque o desenvolvimento para funcionar efetivamente em todas as unidades. Muito obrigada. Lúcia? Quero aqui agradecer a todos vocês que aqui estão. Que sala recheada aqui hoje, né? A gente tem aqui inúmeros servidores, como eu disse, de Maragogi a Piranhas, pró-reitores, diretores, coordenadores, nós todos, servidores públicos, que coisa boa. E o objetivo é esse, estarmos reunidos, levar informação, para a gente poder realmente fazer a coisa certa. Foi muito feliz em algumas câmeras abertas e ver uma mesa, acho que é lá em Santana, tem uma mesa longa, grande lá, cheia de servidores. Os servidores se reuniram para poder acompanhar a nossa reunião, assim como Arapiraca, né? E a gente sabe quantas demandas tem a PROEM, tem a PROEX, tem a PRDI que está ali também, e estão aqui prestigiando a nossa reunião, porque quando a liderança vem, né, a gente consegue, a informação vem e também ela é difundida para os demais. Então, eu quero agradecer a todos vocês. Ali o Roberto, alguns com as câmeras fechadas, mas ali o Roberto de Satuba, ali o Endido de Arapiraca, aí a gente vem o Fernando, tem a Amália ali de Marechal Deodoro, enfim, todos nós que fazemos o IFAL. O que eu peço a vocês é que vocês se reúnam com as equipes, façam esses levantamentos, vejam as necessidades que cada unidade tem, para que a gente consiga colocar o máximo de necessidades, sem repetir, minha gente, necessidades sem repetição, mas as nossas necessidades no nosso PDP 2025, certo? Contamos com vocês, estamos à disposição, e amanhã tem mais para os servidores. Eu peço que vocês incentivem os servidores a participarem da oficina de amanhã, às 10 horas da manhã, né? Essas orientações também vão ser passadas para eles, e a lição de casa da liderança é reunir as equipes para serem feitas o levantamento dessas necessidades. É isso. Se alguém quiser desejar falar alguma coisa a mais, né, estamos aqui à disposição. Pessoal, atentem aos prazos, tá? São 2 semaninhas, então vamos correr, né? Começa amanhã, mas a gente tem essa próxima semana e a outra. E aí já finaliza esse prazo. Então, por favor, prestem atenção no prazo. Eu vou colocar agora no grupo do Colégio de Dirigentes o cronograma do PDP. Aí vocês também já podem ir repassando para as equipes, certo? Para ir acompanhando o cronograma para a gente ir seguindo, tá? Muito obrigada. E assim, eu não podia deixar de agradecer também na Helena,
pela a sua observação. Brilhante por nos ajudar esclarecimento. também, o esclarecimento. Obrigada, viu? Obrigada mesmo. Obrigada a todos e a todas. Boa tarde, pessoal. Obrigada pela Boa presença. tarde. Mas, Ô, Mel e Carol, fiquem aí, por favor. Estamos aqui, estamos juntos. Um cheiro para todo mundo que eu conheço, que estou com saudade. Chama, Melissa! Beijo da cara! Tchau, gente. Obrigadão, viu? Wagner, Viali, Nayara. Saudade do povo. Tão bom, né? Já ver os amigos. Verdade. Éder, professor Éder. Oi, pai. Boa tarde, pessoal.